Você já se perguntou o que realmente alimenta as guerras silenciosas dentro de um relacionamento? Não é a falta de amor, como nos contaram. É algo muito mais antigo, uma ferida que pulsa nas sombras da alma, o medo visceral de perder o poder. A batalha não é sobre quem ama mais, mas sobre quem tem mais pavor de se ver impotente, despojado de seu valor. O ciúme, essa febre que consome a razão, é apenas o sintoma visível de uma verdade oculta. Uma verdade que touro, leão e escorpião guardam em suas essências como um segredo de vida ou morte. Eles não lutam para controlar o outro. Eles lutam desesperadamente para não se sentirem pequenos, para não terem que encarar o abismo da própria anulação. E hoje, nós vamos descer juntos a esse abismo para trazer luz à escuridão. Essa jornada que iniciamos agora não é para os superficiais. É um mergulho nas águas profundas da psique, onde os verdadeiros monstros habitam. São as correntes invisíveis do orgulho ferido, da segurança ameaçada e da alma traída que governam as marés do afeto. Touro, com sua necessidade de chão firme. Leão, com sua fome de ser o sol. E escorpião, com sua exigência de fusão total. Cada um deles vive uma saga particular. Um drama arquetípico que revela como o medo de ser substituído, ignorado ou traído pode se transformar em uma armadura de ciúme e controle. O que você está prestes a ouvir não é apenas astrologia, é um mapa da alma humana em seu estado mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais poderoso, mostrando por que algumas feridas doem tanto. Se você foi chamado a este espaço, a este exato momento, entenda. Não existe acaso nos encontros da alma. Sua presença aqui é um sinal de que você está pronto para olhar além do véu, para decifrar as linguagens secretas do seu próprio coração e das suas relações. Este canal é um templo para aqueles que buscam a verdade que liberta, mesmo que ela primeiro precise queimar o que não é real. Se essa verdade já começou a vibrar dentro de você, se inscreva agora. Esse canal é seu espelho, seu oráculo, e sua presença aqui nunca foi uma coincidência. É o primeiro passo para reivindicar o poder que você achou que havia perdido para sempre. O despertar começa com um ato de presença. Faça-o agora. Por trás de cada olhar desconfiado e de cada silêncio pesado, existe um campo de batalha oculto. Ele não é feito de palavras, mas de energia. É uma arena invisível onde o medo da perda e a necessidade de controle duelam incessantemente. Neste lugar, a alma negocia seu valor em silêncio. O que está em jogo não é o amor, mas a sobrevivência psíquica. Para Touro, é a estabilidade de seu mundo material. Para Leão, a soberania de seu brilho pessoal. Para Escorpião, a integridade de sua alma entregue. Esta guerra não é travada com gritos, mas com a retirada sutil de afeto, com testes de lealdade velados e com a dolorosa contabilidade de quem precisa mais de quem. É a tensão que precede a tempestade, o ar que fica rarefeito quando a confiança começa a se dissolver. As forças que se enfrentam neste campo são arquetípicas e primordiais. De um lado, a luz da entrega e da confiança. Do outro, as sombras do ego ferido. A principal sabotagem sutil é a crença de que o valor próprio depende da posse, da admiração ou da fusão com o outro. Quando essa crença é ativada, a alma entra em modo de defesa. Touro começa a construir muros para proteger seu território. Leão ruge para reafirmar seu domínio. E Escorpião prepara seu veneno para se defender da traição que já sente no ar. São mecanismos ancestrais, quase instintivos, que nos fazem esquecer que o verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas em ancorar a segurança dentro de nós mesmos, em um lugar que ninguém pode invadir ou saquear. Essa energia é traiçoeira porque ela se disfarça de cuidado. O ciúme se veste de zelo. O controle se mascara de proteção. Você sente isso como uma inquietação na alma, uma necessidade súbita de verificar, de confirmar, de ter uma prova de que o chão sob seus pés ainda é firme. É o momento em que o amor deixa de ser um santuário para se tornar um tribunal. E você se torna, ao mesmo tempo, o acusador, o réu e o juiz. Essa tensão é a verdadeira causa do desgaste nos relacionamentos. Uma erosão lenta e constante que corrói os alicerces da intimidade. Ela nos obriga a atuar a partir de nossas feridas mais profundas, transformando a pessoa amada em uma ameaça em potencial ao nosso frágil senso de segurança. Pense em sua própria jornada.
nas vezes em que o medo sussurrou em seu ouvido. Você já sentiu essa energia? Essa necessidade de lutar por um poder que parecia estar escorrendo por entre seus dedos? O momento em que a dúvida se instalou e transformou o paraíso em um campo minado? Não se envergonhe disso. Reconhecer essa sombra é o primeiro passo para curá-la. Você já viveu essa energia? Escreva nos comentários: eu já vivi essa energia. Suas palavras têm poder. Elas firmam a presença do que você já enfrentou e declaram que você não é mais um refém silencioso desse campo de batalha. É um ato de libertação. Vamos começar a jornada com Touro, o guardião silencioso da estabilidade. Imagine-o como uma entidade espiritual que tece a segurança do mundo com fios de lealdade e rotina. Sua alma não anseia por aventura, mas por permanência. A dor de Touro é um tremor de terra, um abalo sísmico que ameaça suas fundações mais sagradas. O ciúme, para ele, não é uma emoção volátil, é o alarme de incêndio em seu templo, o sinal de que seu solo fértil, onde plantou toda a sua confiança, está sendo invadido. A ferida do abandono materializa-se em sua mente. O sofá vazio, o silêncio na casa, a ausência física do corpo que trazia paz. É o medo visceral da escassez, de ver seu estoque de afeto e segurança saqueado. Quando ameaçado, Touro não entra em erupção como um vulcão. Ele se torna a própria rocha, fria e impenetrável. Sua resistência é passiva, uma muralha de silêncio teimoso. Ele retira o que tem de mais precioso: seu afeto físico, seu conforto, sua presença nutridora. É como se ele cortasse o fluxo de um rio, deixando o outro em um terreno seco para que sinta na pele o valor da água que antes era abundante. Regido por Vênus, ele começa uma reavaliação silenciosa do investimento emocional. Cada ritual quebrado, cada promessa esquecida é anotada em seu livro Razão Interno. Ele não está sendo vingativo, está protegendo seus ativos, testando se a estrutura ainda vale o esforço de ser sustentada ou se é hora de declarar falência emocional. A grande virada para a alma taurina acontece no silêncio de sua própria fortaleza. É o momento em que ele percebe que o chão que ele tanto busca no outro já existe dentro dele. A verdadeira estabilidade não é um presente que alguém pode lhe dar ou tirar, é a sua própria essência. A ativação de seu poder ocorre quando Touro entende que ele é a própria terra fértil, a rocha inabalável. Ele aprende a cultivar seu próprio jardim de segurança, a encontrar valor em sua resiliência e não na presença de quem quer que seja. Ao se tornar seu próprio porto seguro, ele alcança uma paz que nenhuma tempestade externa pode perturbar, uma força tranquila que se torna magneticamente atraente e verdadeiramente indestrutível. Esta é a saga da alma taurina, a busca pela paz através da posse que culmina na descoberta do poder da autoposse. Se você sentiu que essa jornada de Touro fala diretamente com a sua alma, se você reconhece essa busca por um chão sagrado, escreva Touro nos comentários agora. Ative sua presença espiritual aqui e honre a força da terra que existe em você. Mas enquanto Touro teme que seu chão desmorone, outro arquétipo, movido pelo fogo, tem um medo ainda maior, o de que sua luz se apague. Deixemos a terra e olhemos para o sol, para a jornada do nobre e orgulhoso leão. Agora, entramos no reino de Leão, a encarnação do sol, uma entidade espiritual que precisa ser o centro de seu próprio universo para se sentir viva. Sua dor mais profunda não é a perda, mas a indiferença. É a agonia de ser invisível, a humilhação de ter seu brilho ofuscado por outro astro. O ciúme leonino é a ferida narcísica que sangra quando os aplausos cessam, quando o olhar de admiração do parceiro se desvia. É o medo paralisante de não ser mais especial, de se tornar comum. Para Leão, um relacionamento é um palco, e a ameaça de ser trocado não é apenas sobre o parceiro, é sobre ter seu espetáculo cancelado e ser exposto publicamente como um rei sem reino, um sol sem planetas para iluminar. A resistência de Leão é tudo menos silenciosa. Ela é um ato dramático, uma performance para restaurar a ordem em seu reino. Se o silêncio é a arma de Touro, o rugido é a de Leão. Ele pode se tornar competitivo, arrogante ou criar uma cena grandiosa para puxar os holofotes de volta para si. Ele retira sua generosidade e seu calor, que são suas maiores dádivas e ferramentas de poder, deixando o outro sentir o frio gélido de sua ausência. Como um signo fixo de fogo, sua paixão precisa ser constantemente alimentada por reconhecimento. A indiferença
É o ato de insubordinação supremo, um golpe de estado em seu coração, e ele reagirá com toda a força de seu orgulho ferido para retomar o trono. A virada de consciência para Leão é uma das mais belas do zodíaco. Acontece quando, no vazio do palco sem plateia, ele descobre que a luz que ele tanto buscava fora, nos olhos dos outros, sempre emanou de dentro. Ele é o sol, e o sol não pede permissão para brilhar. Não depende de aplausos para aquecer. A ativação de seu poder real se dá quando o leão aprende a se banhar em sua própria luz, a celebrar suas próprias conquistas e a se reconhecer como rei, independentemente de quem o coroe. Ele transcende a necessidade de validação e encontra a verdadeira soberania no amor próprio. Se essa revelação sobre a luz interior está ecoando dentro de você, deixe um like para que essa energia se espalhe. Seu gesto acende outra vela neste templo. Finalmente, mergulhamos nas águas profundas de Escorpião, o alquimista do zodíaco. Este não é um signo que se relaciona. Ele se funde. Ele busca uma aliança de almas, uma entrega onde os segredos mais profundos são compartilhados como um pacto sagrado. A dor de Escorpião, portanto, é a mais visceral, a dor da profanação. O ciúme aqui não é sobre o ego, como em Leão, ou sobre a matéria, como em Touro. É sobre a traição da alma. Regido por Plutão, o senhor do submundo, Escorpião entrega sua confiança a um custo altíssimo, e seu maior medo é ter essa vulnerabilidade, essa alma nua, usada contra ele. É o pavor de que o portal que ele abriu para o outro se torne uma via para sua própria aniquilação. Quando o Escorpião sente a ameaça da traição, sua resistência se torna uma operação estratégica e mortalmente silenciosa. Ele se transforma em um detetive da psique, um caçador de verdades ocultas. Ele não explode, não faz drama, ele observa. Conecta os pontos que ninguém vê, monta um dossiê mental com uma precisão cirúrgica. Sua modalidade fixa o torna focado, quase obsessivo. Ele pode usar o sarcasmo como um bisturi, fazer perguntas cortantes ou criar jogos psicológicos complexos para testar a lealdade e forçar a verdade a emergir das sombras. Para ele, a incerteza é uma tortura intolerável. Ele prefere a verdade mais dolorosa à paz de uma mentira confortável. A caçada só termina quando o véu é rasgado. A grande virada para Escorpião acontece quando, confrontado com a possibilidade da aniquilação, ele descobre seu maior poder, a ressurreição. Ele entende que, embora o outro possa trair sua confiança, ninguém pode destruir sua essência. Sua regência plutoniana lhe confere a habilidade de morrer e renascer de suas próprias cinzas, mais forte e mais sábio. A ativação de seu poder supremo ocorre quando ele para de usar sua intensidade para controlar o outro e a direciona para sua própria transformação. Ele aprende a amputar cirurgicamente os laços que o envenenam, a abraçar o fim como um portal para um novo começo e a encontrar poder não na fusão, mas em sua infinita capacidade de se regenerar. As jornadas de Touro, Leão e Escorpião nos ensinam que por trás da máscara do ciúme e do controle existe uma alma lutando por sua sobrevivência. Cada um, a seu modo, nos mostra um caminho de dor que leva a um poder insuspeitado. Eles nos ensinam sobre segurança, sobre brilho e sobre profundidade. Se você reconheceu um amigo, um parceiro ou a si mesmo nestas palavras, seja o mensageiro da clareza. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser o espelho da transformação de outro, a luz que o ajuda a navegar em suas próprias águas turbulentas. Chegamos agora ao ponto de virada, ao clímax desta jornada. A batalha silenciosa que Touro, Leão e Escorpião travam não é contra um amante, um parceiro ou uma ameaça externa. É uma guerra contra um fantasma interior. A crença de que seu valor é frágil, condicional e pode ser roubado a qualquer momento. O medo da impotência é a sombra que os persegue, a corrente que os prende ao ciúme e ao controle. Mas é aqui, no auge da tensão, que a revelação acontece. A alma, exausta de lutar a guerra errada, finalmente se volta para dentro. Ela para de olhar para o outro como a fonte de sua dor ou de sua salvação e começa a questionar a própria fundação de seus medos. O inimigo não está do outro lado da cama. Ele vive no porão da nossa própria psique. E então, a verdade explode como um sol. O poder que você mendigava,
A segurança que você exigia, a admiração pela qual você ansiava, nunca estiveram nas mãos de outra pessoa. Todo esse tempo, eles habitavam em você. Você é a estabilidade. Você é a validação. Você é a lealdade incorruptível. Touro não precisa possuir para ser seguro. Ele precisa se ancorar em sua própria força interior, tornando-se a terra que ninguém pode abalar. Leão não precisa de uma plateia para ser magnífico. Ele precisa se acender com a chama do seu próprio valor, tornando-se o sol que brilha por natureza. Escorpião não precisa da fusão para ser completo. Ele precisa dominar sua própria capacidade de se regenerar, tornando-se a fênix que renasce do fogo. Este é o rompimento simbólico dos padrões. É um ato de poder consciente e deliberado. É Touro, com as próprias mãos, demolindo os muros que construiu e usando as pedras para edificar seu templo interior. É Leão, em um gesto de suprema nobreza, descendo do palco para dançar com sua própria sombra, encontrando mais poder em sua integridade do que em qualquer aplauso. É Escorpião, com a coragem de um guerreiro espiritual, soltando a necessidade de controlar a verdade do outro para, finalmente, abraçar a verdade mais profunda de todas, a de que seu poder de transformação é a única garantia de que ele precisa. A aposta deixa de ser no outro e passa a ser na própria alma. E neste momento, a luz irrompe através da rachadura da ferida. A dor se revela como um portal. O medo do abandono que atormentava Touro se transforma na fonte de uma autossuficiência inabalável. A ferida da humilhação que feria Leão se converte no trono de um amor próprio radiante. O pavor da traição que assombrava Escorpião se torna o altar de sua própria ressurreição. O ciúme, que antes era um veneno que corroía a alma, revela sua verdadeira natureza. Era um mapa, um guia doloroso que apontava exatamente para a parte de nós que mais precisava ser curada, integrada e amada. A guerra termina e a paz que emerge não é a de um armistício, mas a de uma soberania reconquistada. Se esta verdade tocou algo profundo em você, se você sentiu o chão de suas velhas crenças tremer para dar lugar a uma nova força, não permita que este momento se dissipe como fumaça. Honre esta revelação, ancore esta energia em seu ser. Use suas palavras como um decreto, como um selo mágico em sua alma. Escreva agora nos comentários, com toda a intenção do seu coração: eu sou a rocha que nenhuma sombra atravessa. Faça desta frase o seu mantra, a sua declaração de poder, o seu ato de coroação espiritual. Firme a sua soberania agora. Lembre-se sempre disto: a jornada através das sombras do ciúme em Touro, Leão e Escorpião é, em sua essência, um caminho de volta para casa. A batalha pelo poder nos relacionamentos se dissolve no exato instante em que você para de buscá-lo fora. A verdadeira vitória não está em garantir a lealdade do outro, mas em ser inabalavelmente leal a si mesmo. O poder que você viu hoje, a rocha, o sol, a fênix, nunca esteve perdido. Estava apenas adormecido, esperando ser despertado pelo toque da sua própria consciência. Esta compreensão é uma chave mestra. Use-a para descerrar as correntes do medo em todas as suas relações, começando pela mais sagrada de todas, a relação que você nutre com a sua própria alma. O objetivo nunca foi deixar de sentir, mas sentir a partir de um lugar de plenitude, não de carência. Leve esta energia com você. Transforme esta revelação em um ritual. Hoje à noite, antes de adormecer, encontre um momento de silêncio. Feche os olhos, respire fundo e coloque as mãos sobre o seu coração. Sinta a sua própria força pulsando sob a pele. Se a energia de Touro ressoou, sinta suas raízes se aprofundando na terra, firmes e seguras. Se a alma de Leão o chamou, sinta o calor de um sol interno irradiando de seu peito. Se as águas de Escorpião o tocaram, sinta a força de sua capacidade de regeneração em cada célula. Não peça nada, apenas reconheça o poder que já é seu. Volte a este vídeo sempre que precisar se lembrar de quem você é. E escreva nos comentários: eu reconheço a força que carrego. Se este templo de luz e sombra ressoou com a sua verdade, se você sentiu um chamado para continuar esta jornada de despertar e ainda não firmou sua presença aqui, este é o momento.
Inscreva-se agora. Os portais da consciência não se abrem por acaso, e o fato de você ter chegado até o fim desta mensagem é um selo de que sua alma está pronta para mais. Sua inscrição é mais do que um clique, é um compromisso com sua própria evolução. Que você caminhe a partir de hoje não como alguém que teme perder, mas como aquele que sabe, com cada fibra do seu ser, o infinito e inegociável valor que possui. Que assim seja.